Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Ontem tivemos a posse do Javier Milei na Argentina e nós vamos falar sobre o mapa de posse, o momento em que ele recebe a faixa, recebe o bastão, que para nós na astrologia é o momento que simboliza o início do governo do Javier Milei, o momento em que ele recebe os símbolos que o entronizam na presidência da República Argentina. Nós vamos analisar esse mapa, vamos ver o que podemos esperar a partir daquilo que nós já estudamos aqui. Temos vídeos sobre o mapa do Javier Milei, vídeos sobre a Argentina, então eu não vou repetir isso. Então vocês vão lá nos vídeos anteriores, assistam e façam a adição com mais essas informações que nós vamos colocar aqui do mapa de posse, do momento em que acontece então o início do governo de Javier Milei na Argentina. Então vamos lá, sem mais delongas, acompanha aqui comigo. Javier Milei recebeu a faixa e o bastão presidencial às 11 horas e 57 minutos pelo horário de Buenos Aires, que coincide com o mesmo fuso horário de Brasília, tá? O que acontece é que, olhando a posição dos astros e dos signos no momento da entronização do Javier Milei, já chama atenção que estava ascendendo o signo de Peixes. Aliás, isso é uma característica que não se deve apenas ao Javier Milei, mas à posse dos presidentes na Argentina, que acontece no dia 10 de dezembro. E toda a posse que acontece nesse horário próximo do meio-dia acaba tendo o Peixes na ascensão, que não é um bom momento para se colocar uma pessoa no poder. Nem de um país, nem de uma empresa, nada, tá? Se o cerimonial da Argentina mudasse um pouco o horário dessa posse, por exemplo, para 2 horas mais tarde, 14, 15 horas, nós teríamos aqui a ascensão de Áries, um signo muito melhor para se começar um governo. Porque Áries é um signo de início, é um signo relacionado ao planeta Marte, ao impulso inicial. Então seria muito melhor um Marte do que um Peixes. Peixes é confusão, é dissolução, é perda de forma, perda de imagem. Então, elevar qualquer indivíduo nesse horário a um cargo, ainda mais um indivíduo com as características do Javier Milei, que eu nem vou entrar muito aqui, porque eu já tenho um vídeo que eu falo sobre isso, analisando o mapa dele, que também tem um viés netuniano de delírio, loucura e frenesi, é criar problemas, né? É trazer aí uma energia extremamente complicada, visto que o Netuno hoje também está fazendo aspecto muito negativo no mapa da Argentina, já vem fazendo pelo menos há uns 3 anos esse aspecto. Então, junta muita energia netuniana degradada, negativada, num momento em que se resolve dar posse a um presidente com Peixes em ascensão. Não dá boa coisa isso, gente. Não dá boa coisa. Então, já começa por aí. A Argentina tem que começar a mudar um pouco o horário do cerimonial de posse, para sair dessa sina astrológica e talvez até mudar o dia para um outro que tenha condições mais favoráveis. Mas esse dia parece que foi instituído lá no final do regime militar para início do democrático, com Alfonsín, e ficou e está aí, né? Esse dia, esse horário de posse. Não é um bom momento para a posse de presidente. Agora, as condições desse dia específico é diferente das outras condições das outras posses que aconteceram também com ascendente em Peixes, mas você tinha um outro rearranjo de forças planetárias, que muitas vezes até ajudavam e equilibravam esse ascendente em Peixes. Mas no caso do Javier Milei, a posse aconteceu com o Sol e Marte aqui posicionados na casa 10. E a casa 10 é a que interessa para a gente, porque é a casa do poder. É a casa de quem está reinando, de quem está governando, de quem está administrando, tá? Se nós entregássemos esse mapa de ascensão presidencial para um astrólogo lá da Idade Média, ele olhasse para isso e falasse: ah, esse é o mapa de entronização de um rei, é o momento em que um rei foi coroado, ele ia olhar para isso daqui e ia falar assim, sem sombra de dúvida, acaba de ascender ao poder um tirano.
né? Porque o Marte, na tradição da astrologia medieval, é chamado do pequeno maléfico, é uma energia extremamente deletéria, perigosa, violenta, agressiva, de coragem, audácia e imprudência, muitas vezes, que coloca o governante em risco ou os governados em risco pelas loucuras. Então, os Neros, os Calígula, né, e toda essa sorte de imperadores e reis extremamente tresloucados e que usavam do seu poder, usavam e abusavam do seu poder para cometer as coisas mais malucas, acaba sendo a marca com este Marte, justamente com o Sol representa o líder, o astro-rei, né? Eles estavam aí em conjunção nos últimos dias e estão desfazendo essa conjunção agora por separação, mas está aqui. Além do que, no meinho deles aqui, muito próximo do Marte, está a estrela Antares aqui. Eu não coloquei ela aqui, mas a estrela Antares está aqui a 9 graus de Sagitário, né? Apenas 2 graus de onde está Marte. Então aqui, alguns astrólogos são mais puristas e não consideram mais do que 1 grau de orbe para falar de um aspecto com estrela, mas esses 2 graus a gente poderia sim levar em conta, até porque depois a gente vai ver aqui, eu já vou comentar com vocês sobre a questão da progressão, tá? Mas a estrela estando aqui a 2 graus apenas de Marte, né? A 9 graus de Sagitário, nós poderemos ter essa diferença de 2 graus em termos de progressão. Quando a gente usa a técnica de progressão, representam 2 anos, né? Cada grau representa 1 ano. Se a gente levar em conta que o ascendente também está aqui a 9 graus, a 8,59, já vamos considerar 9 graus de peixes, daqui 2 anos ele vai progredir para 11 graus de peixes e vai quadrar Marte. Então é de se esperar uma crise enorme até o 2º ano, aí por volta do 2º ano de governo do Milei, tá? Mas a gente já vai ver que já em 2024, a partir de abril, as coisas já começam a degringolar. E elas podem caminhar nesse crescente e ter o ponto culminante, o clímax do problema daqui 2 anos, né? Que vai bater lá no 2026, que a gente já vem falando tanto, né? Esse 2026 vai sobrar para todo mundo, né? Para a Argentina também. Então, aqui nós estamos vendo já um posicionamento bastante difícil. O Marte, se tratasse de uma pessoa com boas intenções, né? Com intenções do bem coletivo, o Marte poderia até trazer um benefício por ser uma pessoa audaz, uma pessoa de coragem para defender, né? Seria o arquétipo do herói. Mas aqui não entra isso, né? Aqui nós estamos vendo, até porque há uma quadratura que esse Marte e Sol, de uma certa forma, juntos, fazem com o ascendente e com o descendente, trazendo conflito, atrito. Então a posição aqui é extremamente atritante nesse sentido, tá? Então é de se esperar um rebuliço aí e uma crise que começa já a dar os seus sinais a partir de abril de 2024, um aprofundamento, um degringolar, que se não já criar condições para um fosso mais profundo já em 2024, ela pode se estender e explodir ali na virada de 2025 para 2026, por progressão, quando certas situações ficam muito complicadas aqui no mapa da Argentina, tá? Outra aspectação que indica isso e que também pode ser usada na progressão de 2 anos aí é essa oposição da Lua com Urano. O povo se rebelando, o povo sendo tomado por uma grande insatisfação e gerando aí bastante agitação social, convulsão social na Argentina, tá? Se você pegar e aplicar uma progressão de 2 anos, ou seja, de 2 graus aqui, 18 mais 2 dão 20, é quando a Lua também fica em oposição exata por progressão com Urano. Ou seja, mais uma vez um marcador de 2 anos nos coloca aí que realmente daqui 2 anos, né, nós veremos a Argentina aí passando o governo do Milei, se subsistir, se continuar forte até esse momento,
poderá sofrer uma crise muito forte, muito difícil aí, tá? Uma outra questão que já começa agora, de início, é que o Mercúrio aqui na casa 10, ele cai. O Mercúrio representa na astrologia mundial os secretários, as eminências pardas, os ministros, né? Aqueles que estão em roda do reinante. Vamos lembrar que Mercúrio é o primeiro planeta que fica rodopiando em torno do Sol, né? E ele é, vamos dizer assim, o office boy, o secretário, né, da divindade. Então, na astrologia mundial, na astrologia da política, o Mercúrio representa os ministros, os secretários, os cargos ali que envolvem a administração. Como eles estão aqui na casa 10, quase já entrando na casa 11, mas ainda estão sequestrados pela casa 10, regida pelo presidente, né, da República, aqui mostra os ministros muito presos nessa questão, só que tem um problema. Essa posse se deu no momento em que Mercúrio está em movimento, ele está entrando num movimento assim de estacionário para ficar retrógrado. Ele vai ficar retrógrado essa semana, né? E ao ficar retrógrado, já nesta semana e nos próximos 20 dias, a questão ministerial já vai trazer uma crise aí, tá? Já tem uma indisposição, um incômodo com nomes, a composição do governo já vai começar a ter rachas aí, tá? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que Mercúrio também representa os irmãos, né? E ele tem uma irmã ali que inclusive ele apresentou para o Zelensky, que estava lá participando da posse, e ele falou para o Zelensky que quem manda é a irmã, né? Então ele dá um poder muito grande, se não me engano, essa irmã é taróloga, é mística, alguma coisa do tipo, né? Então me parece que ela vai ter um papel de eminência parda nesse governo e dali, em função dela, surgirão algumas crises, né? Algumas crises, principalmente envolvendo a imprensa, as informações, a comunicação, as narrativas falaciosas, muitas vezes, que virão do palácio lá da Casa Rosada, né? Então, já temos aqui uma situação envolvendo os ministros. Vamos prestar atenção, já nos primeiros dias do governo Milei, já haverá algum problema nessa questão de ministério, né? Porque você tem aí uma retrogradação do Mercúrio, né? E isso também vai trazer problemas com a imprensa. O primeiro embate com a imprensa, não sei se ele vai fazer cercadinho também, né? Mas se fizer, já vai ser o primeiro embate com a imprensa tradicional da Argentina, que por enquanto, né, namora com essa ideia de libertário, né, de destruição do Estado, porque é uma imprensa liberal e que quer o fim do Estado e das garantias da população, mas isso pode ganhar essa lua de mel pode ser que seja rompida aí fatalmente, tá? Então é um ponto a se observar nessa questão do Mercúrio. O Mercúrio vai trazer problemas ministeriais e problemas com a imprensa, tá? A questão econômica a gente vê, né, com Vênus aqui em oposição praticamente exata com o Júpiter, né? Júpiter que fala das questões internacionais, as leis internacionais, os dispositivos internacionais como o FMI e outras questões aí todas, né? E fala também da justiça, dos tribunais. Essa oposição pode trazer aqui, essa oposição de Vênus com Júpiter, pode marcar esse governo como perdas financeiras e uma judicialização das medidas econômicas que porventura viriam aí por parte desse governo, tá? Então isso traz uma situação bastante complicada nesse sentido. Onde vai ser o canal de vazão para isso, né? Através do sextil que Vênus faz com Mercúrio e do trígono que Júpiter faz com Mercúrio. Então, mais uma vez aqui, ó, os ministros, as eminências pardas do governo, aqueles que estão ali associados e fazendo parte do entorno do presidente, vão estar trabalhando com uma agenda econômica
que vai, vamos supor, ela vai fluir muito fácil por eles, essas medidas, mas vai encontrar uma oposição muito grande da população, como a gente pode ver aqui nesse eixo da Lua se opondo ao Urano, tá? Temos essa situação toda acontecendo. E nós vamos ver essa crise chegando aí no seu ápice daqui 2 anos. Outra coisa que não poderia passar aqui despercebido é um Saturno de casa 12, né, gente? Quem conhece um pouco de astrologia sabe que nada é mais danado do que um Saturno de casa 12, ainda mais Saturno em peixes, né? Aqui representam pesadas responsabilidades, representa obstáculos, muitas vezes, que vêm por agendas sombrias e ocultas que ocupam os corredores dos palácios governamentais. Então aqui também teremos uma problemática nesse sentido. Do outro lado, a Lilith, que tem a ver com o aspecto transgressor, com a batalha contra as restrições, as castrações, ainda mais estando em Virgem, que é o signo do funcionalismo público, e na casa 6, que representa também a sociedade civil e os funcionários públicos, nós teremos uma rebelião muito grande de sindicatos, de entidades de classe, de coisas que estão defendendo aí suas corporações, né? Os corporativismos vão estar aviltados, vão estar agitados nesse sentido, por conta de estarem na casa 6, que representa na astrologia mundial essa área dos sindicatos, das entidades, desses grupos referentes ao mundo do trabalho. Os trabalhadores, de um modo geral, né, a base trabalhista do país, da Argentina, vai ficar alvoroçada com as medidas que serão tomadas. Então, é um governo que começa com uma energia bastante difícil, né, e que tem já, a partir do mês de abril, uma situação bastante complexa, porque é em abril que o Júpiter e Urano vão se juntar aqui, né? Então, por trânsito, a gente vai ter essa junção e vão ativar esse eixo de oposição Lua Urano aqui. E isso também vai mexer, como eu já mostrei na questão do mapa da Argentina, recentemente o vídeo que eu fiz, essa configuração de abril, né, vai trazer aí situações muito, muito tensas, tá? Envolvendo a população, a rebelião da população e um começo de um degringolar já desse governo do Javier Milei, né? Também em abril, o Marte vai se aproximar aqui, vai fazer uma conjunção com Saturno em Peixes. Isso vai mexer muito com a Argentina, porque mexe com o mapa da Argentina e mexe com o mapa de posse do Milei. Está tudo sincronizado, vamos aguardar. Agora, já pelos próximos começos de governo, problemas na composição e nas alianças, e na narrativa e na imprensa. Esse é o primeiro movimento que nós vamos ter. Em abril já começa um primeiro movimento de sublevação e de oposição ferrenha contra o governo do Milei e uma crise, um clímax talvez insustentável que vem explodir quando ele tiver para completar 2 anos de governo. O que sugere, o que muitos intérpretes, muitos astrólogos, tarólogos, videntes estão colocando aí, até analistas políticos também, que não estão necessariamente ligados à área holística, né, também colocam que existe uma grande chance desse governo não terminar o seu mandato. Tá aí a análise do mapa de posse do Javier Milei. As primeiras medidas que ele já tomou, ele extinguiu toda a área social do governo, né? Ministério do Trabalho, da Cultura, dos Direitos Humanos, da Educação. Imagine um país sem Ministério da Educação, ainda mais um país como a Argentina, né? Então você sabe que é a fórmula que vai gerar problemas, né? E quando ele fala que não há dinheiro, né, essa situação toda, que não há dinheiro, ele não quer pôr dinheiro na educação, não quer pôr dinheiro na cultura, não quer pôr dinheiro nas medidas sociais.
isso vai atingir principalmente aquele eleitor mais pobre e iludido que acreditou que a sua vida ia melhorar com a ascensão do Milei ao poder. Então já começa uma grande traição aí, começa um movimento já de as pessoas começarem a acordar, e eu ainda acredito, né, que a Argentina ela teve esse devaneio, esse período, por conta do desalento econômico. Né? As pessoas fazem um comparativo com o fenômeno do Bolsonaro aqui no Brasil, existem algumas similitudes, mas existem características também muito próprias do evento Milei na Argentina e do evento Bolsonaro no Brasil. E no evento Milei Argentina, quase que o movimento total se dá por um descontentamento com a economia. Não com pautas morais. Então lá não havia esse problema de mamadeira de piroca, de banheiro sexy, né, unissex, essa coisa toda. Não tinha essa conversa. Tem um ou outro bobão lá que entra nessa conversa de anticomunismo, essa coisa toda. A Argentina não se pauta por essas coisas, né? Como aqui no Brasil aconteceu, dessa massa de pessoas que ficaram ignorantes pela religião e pelo moralismo conservador, acabaram levando essa força para o voto. Né? Na Argentina é diferente, é um descontentamento econômico mesmo. E se o Javier Milei não mostrar efetividade, resultados positivos na economia, e pelo caminhar das coisas não vai mostrar, porque ele está começando a descobrir justamente a população mais desfavorecida, cortando a ajuda social, cortando os programas sociais. Então é óbvio que a pobreza vai aprofundar, o desemprego, o desalento, o desespero das pessoas, e isso vai com certeza servir como caldo de cultura para uma sublevação mais lá na frente. E nós já vimos isso acontecer na Argentina várias vezes, né? Os argentinos realmente vão às ruas, eles fazem seus panelaços, eles fazem suas mega manifestações e eles conseguem botar para correr presidente. Eles já fizeram a renúncia de vários presidentes com pressão popular na rua. Diferentemente aqui do Brasil, em que as pessoas apenas ficam como espectadoras esperando que as coisas se resolvam por algum mecanismo que seja alheio ao que elas poderiam fazer em termos de mobilização. Né? Então temos diferenças bastante marcantes. Vamos assistir aqui do Brasil, e isso é interessante porque vai servir como didática e vai servir como exemplo para nós mostrarmos para a população, mais uma vez, que parece que a experiência Bolsonaro não foi o suficiente, a catástrofe que nós vivemos aqui nos últimos 4 anos, então talvez precise uma versão portenha dessa situação toda para que as pessoas comecem a perceber que essa onda do anarcocapitalismo, que hoje é chamado de movimento libertário, que quer destruir o Estado e gerar liberdade para as pessoas, mas que liberdade é essa, né? É a liberdade de fazer o que bem entender e de passar por cima da tua garganta, né? Essa que é a liberdade que eles querem, né? A liberdade de Bolsonaro, de Milei, dessa juventude do TikTok que moveu essa campanha, tanto para o Bolsonaro como por Milei, o que essa juventude quer? Eles querem a destruição do Estado e das regras para eles poderem operar na liberdade de mercado e fazer o que bem entender, não precisar pagar imposto, não precisar seguir regras ambientais, não precisar seguir regras sanitárias, porque eles acham que as regras que o Estado coloca para organizar a sociedade os impele de fazer e ganhar dinheiro. Essa que é a grande situação. Então o cara quer abrir uma empresa lá mesmo, cheia de irregularidades, ele quer um presidente que banque essas irregularidades. Ele quer um presidente que vai lá e desmantele as leis, os organismos de fiscalização, para que ele possa fazer a sua velhacaria. Veja bem, você aí na sua cidade, você sabe, os bolsonaristas que continuam até hoje bolsonaristas, o pessoal da extrema-direita, boa parte são empresários velhacos. São empresários que sonegam, são empresários que desmatam, que destroem, que poluem e que não querem leis que impeçam eles de continuar fazendo o que eles fazem. E eles chamam essas leis de comunismo. Então, para eles, todo tipo de regra que vem impedir que eles lucrem com a destruição, com a exploração da mão de obra e com a velhacaria que eles cometem, todo tipo de regra imposta pelo Estado, para eles é comunismo. Então o que eles vêm? Eles vêm pedir a destruição do Estado, porque daí ninguém vai
restringir isso para que eles possam pagar o salário que eles quiserem, ou talvez nem pagar salário, talvez voltar à escravidão. Para alguns empresários a gente escuta eles falando isso, né? Não precisa pagar imposto, não precisa mais pagar salário, não precisa mais pagar nada, não precisa seguir regras, não precisa seguir leis de trânsito. Isso é o libertarismo do Milei e do Bolsonaro. O mundo cão, o mundo sem regras, o mundo do faroeste, cada um com uma arma na cintura e a lei da força da selva imposta e uma tal de uma pseudo-meritocracia imposta na sociedade. Esse é o mundo que eles querem cunhar para a gente. Vai dar certo? Não, porque o ser humano ele é fadado ao egoísmo. A partir do momento que ele vê que ele apoiou um movimento, mas que ele também está saindo perdendo, que ele não está conseguindo, e outro está passando por cima da cabeça dele, ou ele vai querer também fazer o mesmo movimento, ou ele vai começar a se rebelar. De qualquer forma, a convulsão social nesses movimentos chamados libertários de destruição do Estado, das garantias estatais, é o caminho certo para o abismo e para a desagregação social do país. Eu só espero que a Argentina não rume no futuro para uma guerra civil. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.